paz do Senhor Jesus a todos. Ouvinte da palavra de Deus, eu quero compartilhar com você porção da palavra do Senhor. Você que tem um exemplar da Bíblia Sagrada, pegue aí e acompanhe comigo. Nós vamos ler a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, está lá no Novo Testamento. Você que tem um exemplar da Bíblia Sagrada na sua casa, não deixe parado não, leia a palavra de Deus. A Bíblia contém, e é a palavra de Deus, ela contém porque homens como eu e você, inspirados pelo Espírito de Deus, foram inspirados a escrever a Escritura Sagrada. Foram inspirados a falar ao povo na época. Muitos foram levantados por Deus para profetizar, para trazer juízo, para interceder, e todos esses relatos eles foram escritos por estes homens que foram inspirados pelo Espírito de Deus. Então, nesse sentido, ela contém a palavra de Deus. E quando nós lemos, pedimos ao Espírito Santo para nos revelar, o mesmo que foi o autor, ele nos revela, traz luz ao texto lido, e ela, nesse sentido, é a palavra de Deus, já é a boca de Deus falando contigo. Então, é importante você ler a palavra de Deus. Amém? Então, lá na carta aos Coríntios, capítulo 4, segunda carta, capítulo 4, o apóstolo Paulo fala assim. Vamos ler aqui no versículo de número 3. Capítulo 4, versículo 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto. Olha, Paulo, inspirado aqui pelo Espírito, ele escreve esta carta para uma igreja que está lá em Corintos, a igreja que ele fundou, está precisando receber uma correção, está precisando receber um direcionamento, e Paulo, escrevendo, fala assim, olha, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto. Paulo tinha uma preocupação de trazer na íntegra a palavra de Deus. No versículo acima ele fala que ele tinha cuidado de não adulterar aquilo que Deus tinha confiado a ele, o ministério do Espírito. Paulo está falando aqui de um ministério que os judeus levavam em conta. Eles acreditavam no ministério de Moisés, na lei. Moisés, não sei se você conhece essa história, Moisés desceu do monte com o seu rosto resplandecente, e quem olhava para Moisés não aguentava olhar o rosto de Moisés. Então Moisés colocou um véu no seu rosto para que o povo pudesse olhar para eles. E esse ministério que Deus deu a Moisés foi glorioso no tempo que os hebreus saíram do Egito. Eles contemplavam ali o ministério que Deus deu a Moisés, e esse ministério eles abraçaram com fé, o ministério da lei. E toda vez que eles iam ter com Moisés, Moisés colocava o véu para encobrir o rosto, e eles acostumaram com aquilo. E Paulo, recebendo o ministério agora do Espírito, ele fala que o ministério do Espírito não seria mais glorioso ainda do que o ministério de Moisés, que foi escrito em pedra. Deus escreveu a lei ali
mandou Moisés escrever a lei na pedra, e agora o ministério do Espírito, Deus escreve a lei na tábua do nosso coração. Quando você recebe uma palavra revelada do Espírito, e aquilo vira uma lei, um mandamento, um estatuto, e é gerado no seu coração para você obedecer, para você fazer, esse é o ministério que o Espírito veio trazer ou gerar em nós. E esta fé, ela é gerada por Jesus. Se você ainda não recebeu a Jesus como teu Senhor, você ainda não tem esse ministério. E Paulo vai falar que aqueles que não creem neste ministério é porque o Evangelho ainda está encoberto a eles. E esses que não creem ou não querem crer estão se perdendo. Paulo está falando aqui, mas se o Evangelho ainda está encoberto, é porque eles ainda não entendem e eles estão se perdendo. Ou seja, o mesmo véu que era colocado no rosto de Moisés, que representava o ministério da lei, ele estava ainda sobre a mente daqueles que não acreditavam no ministério do Espírito. Ou seja, o Evangelho, as boas novas, ainda estava encoberto para eles. Eles não queriam tirar o véu para poder ver claramente o que Deus tinha agora revelado para eles. Mas quem ousava tirar o véu das Escrituras, o Espírito Santo revelava a eles e dava a condição de eles receberem esta fé. Mas se eles não abraçassem a fé, eles estavam se perdendo. Então, meu amigo, minha amiga, a oportunidade de você abraçar esta fé é hoje, é agora. Se você já tem esta fé gerada no seu coração, então, meu irmão, lá em cima, Paulo fala assim, nós que recebemos este ministério pelas misericórdias que nos foi dada, não desanimamos. Você que já está na fé, não desanime, meu irmão. Você que um dia foi da fé, volte. Não desanime, não. O ministério que Deus deu a você é mais glorioso do que o ministério de Moisés. Olha que importância você tem. O ministério de Moisés foi escrito na pedra, mas o que Deus deu a você foi escrito na tábua do seu coração. E é por isso que você ainda sente falta da presença de Deus, das pregações, dos louvores entoados na igreja. Você tem falta de voltar para Deus. Então, o ministério ainda está latente aí no seu coração, mas se você continuar colocando o véu e não acreditando, olha que Paulo fala, é para os que se perdem que está encoberto. Se você não tirar o véu, se você não crer nesse ministério, você vai se perder, meu amigo. Então, o que você prefere? Se perder ou voltar para Deus? Então, volte para Deus enquanto é tempo. Se você não recebeu ainda, receba a Deus, receba Jesus, para que esta palavra possa ser revelada a você e esta fé possa ser gerada no seu coração. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, entrego nas tuas mãos este homem, esta mulher que ouviu esta mensagem e quer, meu Deus, agora receber ao Senhor como Salvador da sua vida. E quer gerar, Senhor, quer que o Senhor gere no coração dela, Senhor, esta fé que um dia o Senhor gerou no meu coração e de muitos outros que creem no Senhor. E este irmão e irmã que está afastado, está pensando em desistir, Senhor, desanimar, ó Deus, acrescenta a fé no coração dele, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Até a próxima, querendo.